Senhoras e senhores, boa tarde. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, imprensa, fazer uma saudação aqui. Quando eu comecei a falar, eu não tinha visto o meu amigo Luiz Fantini, né? Tenho certeza que daqui a 2 anos e 2 meses, o senhor estará aqui ocupando uma dessas cadeiras que é muito merecedor já há muito tempo. Pelo trabalho humano que desenvolve na nossa cidade, isso que está faltando nos órgãos públicos hoje. Mas, senhor presidente, da mesma forma que o vereador Vec acredita na presidente Dilma, eu acredito e tenho certeza que ela tem relação com o senhor João Vacari Neto, vereador Ivan, que ela diz não ter, não conhecer, e com o Costa, que ela diz não indicar, não indicou. Então, assim, eu acredito que ela tenha relação direta com essas pessoas, vereador Celso. E, por isso, já que isso aqui virou um palanque, o meu voto é para o senador Aécio Neves, para que acabe com aquela baderna que está lá em cima, em termos de corrupção, que é o que o senador Luiz Henrique postou na sua coluna aos jornais da Adjore, né, dizendo que tem que acabar ou o Brasil muda, ou senão nós estamos fadados ao locupletamento de todos. E aí virou balbúrdia, né? Mas o meu pronunciamento, senhor presidente, ontem à tarde, e aí eu respeito a denúncia do vereador Roberto, que é importante, mas nós temos uma situação mais preocupante na nossa cidade, que vem se arrastando já há mais tempo. Ontem à tarde, o vereador Jean acompanhou comigo, nós combinamos com uma pessoa até para conversar hoje sobre esse assunto, né? E por acaso hoje uma matéria do jornal Município também diz respeito a essa situação a qual nós iríamos falar. Vec, isso, é que é sobre o primeiro assunto do começo aí. Perdão. É que não deu tempo, eu queria fazer uma sugestão para todos, que leiam um livro chamado O Engavetador da República. E aí depois tomam as conclusões. Só isso. Obrigado. Doutor Celso. Eu queria fazer uma sugestão para todos que leiam o livro Assassinato de Reputações. Obrigado. Ótimo. Senhor presidente. Eu vou na esteira aqui, vereador. Vereador. Eu estava ouvindo atentamente essa discussão. O que está se colocando, o que foi colocado aqui pelo vereador Moacir, é o seguinte: não é que é proibido o vereador, o presidente do sindicato, Aníbal, se manifestar. Claro que não é proibido. O que não pode estar previsto na lei eleitoral é usar o programa da rádio na época da eleição para falar a favor ou contra. Então, aí é que foi o erro, entendeu? Inclusive, ele pode até ser penalizado, inclusive o próprio sindicato. Então, usaram um horário eleitoral, que não é eleitoral, para falar de política. Aí é que estava o problema. Agora, quanto à manifestação do Aníbal, qualquer um pode se manifestar. Não pode usar um horário que não é eleitoral. Obrigado. Obrigado. Valmir. Eu também gostaria de sugerir o livro A Privataria Tucana, né, que também é um livro bastante interessante. Agora, eu achei interessante aqui também Luiz Henrique falar contra a corrupção, né, que está todo enrolado também, né? Talvez ele esteja fazendo uma autoavaliação, né, o meia-culpa também, né? Acredito. E queria dizer também que nós, e não fui eu que comecei, não podemos estar fazendo isso que nós estamos fazendo palanque eleitoral aqui dentro também. Eu acho que está na hora de parar, deixar esperar o domingo. Não sei se o senhor concorda. Concordo. Não fui eu que comecei, não, mas todo mundo fica falando. Concordo. E a gente também tem que, né, senão eles vão dizer assim, pô, o cara lá não vai responder. Então, queria também sugerir isso, vereador. Concordo. Então, vereador Simas, só para não interromper o Vosso Silêncio, já que estão nessa esteira, eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, eu quero sugerir também que leia os Petralhas. Então, fica também, fica né, aqui registrado. Segundo, vereador, quando Vossa Excelência falou do tesoureiro do PT, o Vacari, eu acho que isso já é uma prática comum do PT, porque o Delúbio Soares era o tesoureiro do PT, acabou na cadeia. O Vacari é o tesoureiro do PT, com certeza vai acabar na cadeia também. E tem outros tesoureiros do PT que daqui um pouco vão acabar na cadeia também. Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, justamente, Roberto, como eu falei, respeitando, mas uma situação bastante complicada para a nossa cidade e que está trazendo prejuízo, vem trazendo prejuízo, e nós temos que nos manifestar em relação a isso. Eu estou falando em relação ao atendimento e a forma como está sendo prestado o atendimento junto ao IBPLAN.
e alguns outros órgãos públicos municipais, certo? A reportagem do Jornal Município de hoje, muito bem trazida, né, ela demonstra uma realidade que já vem sendo discutida por esta casa. O vereador Roberto vem acompanhando, o vereador Jean vem acompanhando, outros vereadores vêm acompanhando. Nós estamos constantemente com o núcleo de construtoras, com o núcleo de contadores, é reclamação dia a dia de pessoas que não conseguem um alvará de funcionamento, que não conseguem um habite, que não conseguem construir um edifício, que não conseguem construir a sua casa. Por quê? Devido à burocracia. A burocracia que está acabando, né, com as questões relativas às construções e os empreendimentos na nossa cidade. E nós temos que dar um basta nisso. Eu acho que esta casa ela tem que tomar uma providência, porque não dá mais. O fato que eu venho aqui trazer, um deles, né, para vocês terem ideia, no IBPlan eu tive o relato de um engenheiro aqui da nossa cidade, pasmem vossas senhorias, que ele teve 8 vezes o pedido de um alvará de construção, um projeto apresentado, vereador Celso, devolvido, indeferido para reanálise. Isso quer dizer o quê? Ele foi, entregou o projeto, pedindo a construção e a viabilidade de uma edificação. Eles indeferiram e solicitaram determinada correção. A pessoa foi lá, levou 30 dias para entregar, a prefeitura levou 30 dias para entregar, ele foi lá e corrigiu, vereador Dejaí, o projeto. Eles pegaram mais 30 dias e analisaram e acharam outra coisa. Está indeferido agora por isso. E essa brincadeira foi 8 vezes. Não foi uma, não foi duas, foram 8. E a pessoa ficou 6 meses esperando para poder receber o alvará de construção. Indeferiram projetos, vereador Celso. Quando a gente apresenta, eu não sou engenheiro, mas essa confirmação o engenheiro me deu. Quando a gente apresenta um projeto, você tem lá a planta baixa, aquela planta que você faz, hidráulica, de engenharia. O fato de não estar em caixa alta, planta arquitetônica, piso superior, indeferiram o projeto, sabendo que a ABNT e os órgãos permitem que, ainda que não, eu não estou falando nem dessa questão da planta, da forma que está escrito maiúsculo ou minúsculo, mas se houver um erro no projeto, a ABNT permite que o engenheiro, junto com a pessoa que analisa o projeto, vá lá, corrija na própria planta e rubrique, corrigindo o defeito. Não, eles mandam fazer todas as plantas novas. Vai lá todo um gasto, todo um trabalho. Para quê? Para prejudicar o andamento das coisas. E a função pública, o agente público, ele tem o dever legal. Ele é pago com o dinheiro dos tributos. Ele tem o dever legal de auxiliar o contribuinte em todas as suas demandas. E não de atrapalhar. E é essa forma que o IBPlan vem trabalhando ao longo, pelo menos, desse ano que a gente está acompanhando 1 ano e meio. Tá? Então, acho que isso nós temos que... A matéria, né, ela é muito interessante, porque demonstra realmente alguns fatos. Eu vou ler aqui. Informação da pessoa advogada responsável. A prefeitura sempre pede algo a mais. É um processo demorado, fica muito tempo para voltar para nós. E até fazermos adequações demora. É justamente isso, fica lá, eles arrumam um negócio. Aí volta, arruma outro negócio. Tem que arrumar esse. E em relação ao empreendimento Madeiro, que saiu hoje no Jornal Município, é um empreendimento de nível nacional. Né? É público e notório que né, um dos melhores empreendimentos dessa linha de segmento do nosso país. E nós estamos, de alguma forma, prejudicando e correndo o risco de sequer ter esse empreendimento aqui. Né? Foi dito aqui, está na matéria, que, inclusive, algumas cidades já antecipadamente já receberam isso. Barra Velha, segunda-feira, Chapecó vai estar recebendo. E é engraçado, tá? Eu anotei aqui, a fala da advogada: o container é rápido, leva mais ou menos um mês para ficar pronto. Em nenhuma cidade tivemos tanta dificuldade como estamos em Brusque. O container é padrão. Só em Brusque, vereador Celso, só em Brusque, tanto é que o container que tinha sido feito para cá foi para Barra Velha. Só em Brusque eles estão tendo que fazer um container diferente para poder botar aqui funcionar na nossa cidade. No Brasil todo, o container é igual, só aqui
não pode ser esse contâneo. Que coisa engraçada, né? Então, acho que, olha, é difícil e a realidade não é só essa. Nós temos relatos de contadores dizendo que várias pessoas que tentaram abrir sua empresa aqui, não abriram, estão procurando cidades vizinhas, porque a burocracia aqui não permite. Concedo a parte, vereador Roberto, para depois eu poder Agradeço, vereador Simas. Sei que o senhor, como outros vereadores, e este vereador aqui também, está muito preocupado com essa questão do IBPLAN. Está demorando o certo prazo, são 30 dias para o alvará. E aqui na nossa cidade demora de 2 a 8 meses para sair um alvará. Falta uniformização, falta uma padronização e faltam critérios para a exigência de documentos. Brusque está parada por causa disso e nós estamos cobrando, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, vereador Simas, mas nós vamos cobrar até que o IBPLAN tome uma atitude que melhore para a nossa cidade, nossos empresários e nosso povo brusquense. Do jeito que está, não tem condições alguma. Parabéns, senhor. Concedo, Felipe. Obrigado, vereador Simas. Eu tenho acesso aqui comigo a toda a documentação, toda a troca de e-mails feita entre a assessoria do restaurante que pretende se instalar e o IBPLAN. E todo o tratamento foi dado com muita celeridade, contrariando aquilo que está colocado no jornal. Hoje à tarde, por e-mail, a engenheira encaminhou o projeto. Hoje à tarde, por e-mail. E a prefeitura protocolou o projeto a primeira vez hoje à tarde. Isso hoje à tarde. Foi feita uma consulta prévia e dada a resposta com celeridade também por e-mail, dizendo que, daquela maneira, o projeto, que é a lei que nós aqui conhecemos, que tem que ter uma taxa de permeabilidade de 15%. Ainda assim, foi levada ao Conselho, ainda com celeridade, ainda no mês de agosto, para que o Conselho permitisse a instalação com um modelo diferente de permeabilidade. Foi feito isso e, após isso, a Prefeitura ficou aguardando o projeto ser encaminhado e, até o momento, ele foi encaminhado hoje à tarde. Então, é isso que vem acontecendo. Nós não podemos aqui entrar no coro do libera geral, ou do criar privilégios para determinado empresário ou determinada empresária. Tem que ser, como disse o vereador, isonômico o tratamento para todo mundo. Aqueles que procuram a prefeitura sabem que tem que passar por todos os passos. A consulta prévia e apresentação do projeto, de acordo com aquilo que diz a nossa lei. Muito obrigado pela parte. Sai da parte, vereador. Claro. Eu gostaria só de, primeiramente, parabenizá-lo por trazer essas informações. E, segundo, eu participei, sim, das reuniões que nós fizemos. E aquela mesma fala da maioria das pessoas que nós conversamos. Por favor, não diz quem eu sou, porque eu tenho outros pedidos lá, e se eles descobrirem que sou eu que estou fazendo essa reclamação, com certeza meus projetos serão barrados. Então vejam que, inclusive, essa questão de trabalhar com o medo, impor o medo na população, no empresário que está trazendo emprego, aqui para a nossa cidade, é utilizada da mesma forma. Na questão do madeiro, foi o que nós conversamos hoje com o empresário. Corta um pedaço do asfalto. É o que resta. Não existe outra explicação. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. E é justamente nesse encaminhamento que... Vereador, acho que o senhor já fez a parte, né? Não, senhor, eu só queria colocar aqui o... Não. Não, vereador, não fez a parte. Tá? Senhor presidente, calma. Calma, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz a parte, eu fiz a parte. Isso. Depois o senhor me dá ali mais um minuto. Eu fiz a parte. Então... Estou nervoso, eu fiz a parte. Eu vou sair. Simas, obrigado, Simas, pela tua educação. Eu fiz a parte. Obrigado. Eu me enganei. Como todas as pessoas se enganam aqui, eu me enganei e pensei que não tinha feito a parte. Obrigado, senhor presidente. O senhor é muito gentil. O senhor só me concede ali o Continua. tempo. Então, senhor presidente, nesse sentido, então, a nossa indignação em relação à forma como vem sendo tratada o andamento não é só do IBPLAN, é de todos os processos que estão tramitando na prefeitura, né? Eu sempre digo, a prefeitura é da população, né? A prefeitura não pode, né? Ela não pode servir para atrapalhar o cidadão, André. Ela tem que servir e ajudar. O exemplo do madeiro que a gente deu aqui é um de centenas. Como o Jean falou, a pessoa que conversou conosco ontem e o outro que conversou hoje de manhã, engenheiro, pediu, olha, por favor, não diga o meu nome, que lá eu já estou sendo perseguido. Se souber que é eu,
Aí que não anda mais nada. Então, para vocês terem, Clotilde, você que muito tempo foi uma servidora que serviu muito bem as pessoas na vigilância, uma pessoa que todos têm carinho e respeito na cidade, é isso que está faltando no serviço público hoje, esse atendimento humano, essa vontade de ajudar as pessoas e não de atrapalhar. Então, acho que é isso. Tá, e até para finalizar, senhor presidente, que meu tempo já vem acabando, né? Nós vamos só para concluir pegar essa frase do empresário, né, que disse que nunca ele viu tanta burocracia numa cidade que inclusive corre o risco do empreendimento não vir mais. Está no jornal, se não sair até dezembro, vereador Ivan, não sai mais, né? Vai embora, e Brusque é uma cidade que vai perder um empreendimento desse tipo. Tá? Então eu vou pegar a frase dele para concluir, vou dar uma incrementada numa frase muito comentada e muito falada aqui. Nunca na história desse país se viu uma cidade tão burocrática e tão feita de mau atendimento para as pessoas por parte de atendimento em termos de projetos. Então, acho que é isso que nós precisamos de um basta. Eu acho que a Prefeitura tem que mudar e tem que mudar bastante no atendimento às pessoas. Projeto de lei número 116, 2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar os danos causados nas edificações localizadas no bairro Azambuja e Limeira, em virtude das obras do PAC e macrodrenagem, conforme especifica e dá outras providências. Autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar os danos causados nas edificações localizadas nos bairros Zambuja e Limeira. O prefeito municipal faz saber, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal a indenizar os danos causados nas edificações localizadas nos bairros da Zambuja e Limeira, em virtude das obras do PAC, macrodrenagem, conforme se especifica, pelo valor total de R$ 451.191,48. Parágrafo único. O pagamento da indenização será realizado nos termos dos acordos celebrados e demais documentos que passam a fazer parte da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias vigentes. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Paulo Roberto Esse, prefeito municipal. Parecer número 159, comissão conjunta. Projeto de lei número 116, autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar os danos causados nas edificações localizadas nos bairros Azambuja e Limeira, em virtude das obras do PAC. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, visando autorizar que o município de Brusque indenize moradores dos bairros Azambuja e Limeira por danos causados pelas obras do PAC. Segundo se extrai da mensagem 22/2014, encaminhada pelo prefeito Paulo Roberto Esse, os danos ocasionados pelas obras referidas ocorreram em razão da característica do solo existente, o que foi devidamente atestado pelo engenheiro civil Rafael Lopes de Lima, diretor-geral do PAC e macrodrenagem. Considerando os danos atestados e os prejuízos sofridos pelos moradores nos bairros mencionados, o Executivo Municipal encaminha o projeto à apreciação da Casa Legislativa, a fim de evitar propositura e demandas judiciais e os custos de tais litígios. Em primeiro lugar, registre-se que o presente projeto está submetido à análise das comissões em conjunto. No que tange aos aspectos constitucional e legal, na propositura verifica-se a inexistência de mácula. Analisando os termos da propositura, extrai-se, sem sombra de dúvidas, o reconhecimento por parte do município e de sua responsabilidade perante os eventos decorrentes das obras públicas. A responsabilidade a que está sujeito o Estado e, em regra geral, aquela prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ou seja, de caráter objetivo in verbis. O reconhecimento dessa responsabilidade passa pelos princípios da legalidade, moralidade, probidade e boa-fé, demonstrando comprometimento do poder público com seus atos perante a população. Os danos ocorridos foram devidamente constatados e mensurados por profissionais especialistas. Por outro lado, o município firmou termo de acordo com cada morador em separado, ajustando o valor e a forma de pagamento de indenização de maneira individual. Com o pagamento será considerado plenamente quitada a obrigação assumida.
no aspecto de fiscalização financeira e orçamentária dos serviços públicos, atribuições das comissões legislativas, em razão de se tratar de projeto de lei que prevê assunção à dívida pública e pactuação do contrato geral. Também considera-se que o projeto atende às determinações legais, já que define que a cobertura das despesas correrá por conta de dotações orçamentárias no município, bem como cumpre as formalidades da lei civil, quanto aos termos pactuados com moradores por meio dos contratos ora juntados no presente projeto. A propositura, aliás, amolda-se aos entendimentos jurisprudenciais catarinenses acerca da responsabilidade civil e do Estado perante o particular nos casos de danos e edificações causados em obras públicas. Vê-se assim que o projeto encontra-se devidamente fundamentado quanto à responsabilidade do ente municipal, os danos sofridos nas edificações, tabelas e custos, a aceitação dos moradores em relação aos valores propostos e a forma de pagamento da indenização, refletindo a transparência nos acertos. Deste modo, as comissões em conjunto manifestam favoráveis ao presente projeto de lei. É o parecer, José Iziavec, relator e presidente da comissão. Em discussão, vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, por até 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, plateia aqui ainda presente, esse projeto, senhor presidente, foi trazido a esta casa e não é nem um pedido, é um desespero dos moradores, principalmente da Rua Zambuja. É desespero mesmo que ocorreu naquele local. Nós sabemos que as obras trazem, sim, problemas técnicos, problemas, o solo arenoso, enfim, N situações. Eu não sou engenheiro, eu não faço projeto de engenharia. Será que no projeto foi verificado se teria condições ou não de fazer a galeria? Quais eram os custos, os riscos desse projeto? Bom, aqui no que foi encaminhado para a Câmara, não. Eu estive há uns 90 dias, mais ou menos, fui procurado pelos moradores da Rua Zambuja, principalmente ali onde fica o entorno da funerária Santa Catarina, onde a obra do PAC ela estava andando bem no centro da rua e os moradores informaram que, de repente, ela veio para a esquerda, indo na calçada, e depois voltou para o meio da rua e várias casas ali, então, tiveram problemas estruturais. A obra ela já está pronta há um bom tempo naquele pedaço. A estrada já foi liberada há um bom tempo naquele pedaço. E os moradores, desde então, estão passando por sérias dificuldades. Não conseguem colocar os seus veículos nas garagens, os muros caíram, não tinha mais as cercas de segurança, as casas estão rachadas, vidros trincando, e a cada dia que passa, com a trepidação dos veículos que passam na rua, esses problemas vêm aumentando. Qual foi a solução de muitos moradores? Começar a obra por conta própria. Eles não tinham mais condições de estar naquela situação. E muitos deles sequer tinham condições financeiras, senhor presidente, para fazer aquela obra. Obras caríssimas. Claro que nós procuramos a Prefeitura Municipal, fizemos pedido de informação, indicações para a Prefeitura, justamente porque vimos a preocupação daqueles moradores, principalmente ali da Rua Zambuja. E agora, no mês de outubro, então a Prefeitura realizou acordos com 19 moradores aqui da Rua Zambuja e um morador da rua do bairro Limeira. E nós verificamos alguns valores aqui.
e realmente nós conversando com os moradores daquela localidade, eu não sei se esse valor aqui ainda vai cobrir totalmente as despesas que eles estão lá. Mas vejam a franqueza dos moradores, senhor presidente. O valor que vier já vai nos ajudar. O valor que vier já vai nos ajudar. Por quê? Porque é inconcebível a forma como estava. 5, 6 meses sem poder colocar o veículo dentro da garagem. É inconcebível. Então, senhor vereador, senhor presidente, verificando aqui as situações, claro que eu vou votar favorável a esse projeto. Os moradores estão aguardando a votação positiva desse projeto, justamente para serem ressarcidos, em muitos casos, já daquilo que já gastaram, daquilo que já desembolsaram, sem mesmo ter condições de desembolsar, para cobrir um pouco das despesas que lá tiveram. Mas uma coisa nós vamos cobrar, e isso eu me comprometi com o vereador Alessandro Simas, porque quando se faz um projeto de macrodrenagem, se coloca, espero que assim seja, os riscos da obra. Quem vai pagar essa despesa? Quem vai pagar essa despesa? Vai ser o município de Brusque? Através do executivo? Serão os moradores? Ou o executivo através do imposto que nós estamos pagando? Tem seguro aquela obra? Ou é de responsabilidade da empresa que construiu aquela obra e não se precaveu dos riscos que poderiam causar os danos naqueles imóveis? Nós vamos cobrar. Nós vamos estar de olho, fiscalizando, assim como o vereador Roberto Prudêncio aqui já apresentou irregularidades daquela obra. Irregularidades do contrato, da contratação inicial da primeira empresa. Claro que aplaudimos a obra, porque realmente era uma obra necessária àquele bairro. O bairro de Azambuja clamava pelo asfalto em sua via. O hospital de Azambuja clamava pelo asfalto que foi colocado lá. Os pacientes, as ambulâncias, olha, tamanho benefício que nós tivemos com aquela obra. Mas nós não podemos também jogar a responsabilidade aos moradores daquele local pela falta, talvez, de planejamento da empresa que construiu aquela obra. Isso nós não podemos fazer, jamais. Agora, nós vamos continuar cobrando pelas calçadas, porque os moradores, foi colocado aos moradores, que seria feito toda uma reurbanização da Rua Zambuja, incluindo calçadas. E nós vamos cobrar o ressarcimento dessa despesa aqui pelo responsável aos cofres públicos e principalmente a construção das calçadas. Então, senhor presidente, eu só gostaria de conclamar os nobres vereadores que votem favoravelmente a esse projeto, porque os moradores da Rua Zambuja e este morador do bairro Limeira estão necessitando desses valores para cobrir despesas já gastas e despesas que já ultrapassaram o valor que está sendo aqui acordado com esses moradores. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador, em discussão. Vereadora Marli, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade, a imprensa, sem dúvida, esse é um projeto importantíssimo para os moradores da Rua Zambuja e também para o morador do bairro Limeira. Em nenhum momento, desde o início de todas as obras do PAC, em nenhum momento a prefeitura se esquivou da responsabilidade de pagar os danos causados aos moradores por onde as obras passaram. Isso foi claro desde o início, que todos os danos que os moradores tivessem em suas residências seriam pagos, pelo poder público. Então, não houve negligência em nenhum momento da prefeitura. Esta obra não é qualquer obra, não é uma simples obra. É uma obra que aquela comunidade, principalmente da Zambuja,
estava há mais de 30 anos esperando. Há mais de 30 anos aquela população sofrendo a cada enxurrada com a água entrando dentro das suas casas. É uma obra que teve escavações de mais de 5 metros de profundidade, que foi encontrado rocha no meio das escavações, que tiveram que ser dinamitadas. Então, é claro que uma obra dessa magnitude, ela vai ter problema, porque ela foi escavada no meio da pista, do tamanho das galerias que foram colocadas ali. Então, o poder público não pode fazer simplesmente como qualquer um cidadão comum. Olha, eu danifiquei o muro do vizinho, eu vou lá simplesmente no outro dia, pago e pronto. A gente depende, o poder público, ele depende de orçamento, ele depende de recursos, ele depende, muitas vezes, de licitações e também de orçamentos. Então, eu não posso simplesmente chegar e pagar da forma que gostaria, talvez, de ter pago. E é claro que, se dependesse do governo, já teria pago há muito tempo. Mas dizer que esse projeto, sem sombra de dúvida, vai beneficiar, sim, todos os moradores que tiveram algum problema na sua residência, no seu muro, na sua calçada, que a gente acredita que, posteriormente, também, em parceria com os moradores, onde foi danificado pela obra, deverá ser também consertado pela prefeitura, onde eu penso que ali o ideal seria também, como em vários outros locais, uma calçada padronizada, que vai trazer uma beleza maior naquela via. Então, sem dúvida, senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade, esse recurso, com certeza, ele será muito bem-vindo para todas as famílias, e a gente, com certeza, vamos aprovar, e a gente pede que os vereadores aprovem. Já poderia ter sido aprovado na semana passada, já estava aqui, ele foi retirado para maiores análises, mas a gente pede também que os vereadores aprovem, para que a gente possa resolver essa questão com os moradores que tiveram as suas residências com algum problema. Lhe concedo a parte. Obrigado, vereadora. A nobre vereadora falou uma questão agora que eu realmente fiquei em dúvida. Sobre as calçadas. Foi passado para os moradores que as calçadas estariam contempladas na obra. E a vereadora está colocando agora que os moradores devem fazer parceria com a prefeitura para padronizar. Eu só gostaria de perguntar para a vereadora, já está incluído no projeto ou não as calçadas, ou os moradores vão ter que fazer em parceria com a prefeitura? É que realmente eu não entendi. Para os moradores foi passado o tapete preto, se eu não me engano, foi isso, né? E as calçadas também estariam inclusas nesse pacote. É só para tirar uma dúvida realmente, porque os moradores do bairro Zambuja precisam saber dessa informação, até para trazer uma garantia, ou pelo menos que eles se preparem para fazer um pagamento das suas calçadas. É só uma dúvida realmente. Obrigado, vereador. Obrigada, Jean. Obrigado, vereadora Marli. Dizer que o que a prefeitura se comprometeu com os moradores, ela vai cumprir. Então, se a prefeitura se comprometeu com isso, ela vai cumprir com certeza, não tenho dúvida disso. O secretário Gilmar, a equipe que administra o convênio do PAC vai com certeza fazer com essa obra, e eu entendo que a fala da vereadora Marli é geral também, para que a gente consiga, em eventuais outras ocasiões que uma obra pública tenha causado um dano particular, que a gente busque alternativas em parceria para que se encontre a solução e o cidadão não tenha que arcar com um prejuízo particular por conta de uma obra pública. Então, eu entendo a fala da vereadora nesse sentido genérico. Então, muito obrigado. Exatamente, é isso que eu penso que aquilo que foi programado, que foi confirmado, que foi se comprometido, claro que será executado. Agora, por exemplo, se teve um trecho que não houve danificação, vai ser refeita a calçada onde já tem?
É nesse sentido que eu coloquei. Vai ser feito todas, independente de houver danificado ou não. Então, é isso que tem que verificar lá no início o que foi comprometido com a comunidade. Mas penso que aquilo que foi comprometido será executado. O que a gente vê também, assim, ó, nesse sentido, que nem sempre funciona desta forma. Nem sempre, quando há danos, os moradores recebem isso de volta. E eu recebi uma visita de um senhor de uma obra lá na Guabiruba, aquela obra daquela via, que teve que, infelizmente, entrar com uma ação na justiça para que a casa dele fosse pago a ele. Está aí correndo o processo, inclusive, para que ele tivesse o ressarcimento dos prejuízos da sua casa. Então, isso é um exemplo do comprometimento do nosso governo, que vai, sim, que vai indenizar e que vai repor todos os prejuízos que os moradores tiverem. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Para a próxima sessão, pedido do vereador Felipe Pelotto, por se tratar do dia do nosso servidor público. Muitos servidores vão estar presentes num evento que o Executivo vai estar formalizando, então, para que a nossa sessão, no dia 28, seja realizada às 16 horas. Coloco em discussão ao plenário, quem tiver de acordo, permaneça como está. Então, tem vários servidores também da casa aqui que querem participar. Uma noite de talentos, né? Então, quem tiver já interessado em participar. Onde é que vai ser o evento, Felipe? Então, mais informações, né? Depois a gente pode ter conhecimento, mas deve ser no pavilhão. Então, dia 28 de outubro, às 16 horas. Lembramos aos senhores, vereadores e vereadora, que amanhã, às 18 horas, faremos sessão solene para homenagearmos educadores e educandários, com a comenda da professora Augusta Knorr. O traje de passeio completo. Está encerrada a presente sessão. Boa noite, obrigado. 18 horas no dia de amanhã.